Bom dia, meus amores, cá estamos para mais um vídeo. Nesse vídeo nós iremos fazer a atividade de história juntinhos, tá bom? Então eu tenho aqui o assunto, tá? Porque história, vocês sabem, a gente não pode responder assim, lendo as perguntas e respondendo assim de qualquer jeito. A gente tem que ler o assunto, compreender o que foi que aconteceu, para então a gente poder responder. Então bora lá fazer a leitura do texto, tá? O título é Estrangeiros na Colônia. A colônia, Brasil. Estrangeiros são aqueles que vêm de fora, de outros países. Então, bora lá. Os africanos no Brasil. Como modelo de colonização exploratória, o governo português necessitava de mão de obra barata para o trabalho nos engenhos. O caminho encontrado por ele foi trazer pessoas escravizadas da África. Por mais de 350 anos, milhares de africanos foram trazidos à colônia portuguesa. Homens e mulheres tornavam-se escravos em terras africanas após terem... Aqui, lembra que eu falei para vocês que os portugueses, na verdade, eles compravam esses escravos lá na África, porque lá eles tinham essa cultura de que quando eles guerreavam por território lá na África, a tribo, o povo que perdia, se tornava escravo e era vendido. Então aqui, homens e mulheres tornavam-se escravos em terras africanas após derrota em guerras pela conquista de novos territórios. Também existiam pessoas que eram escravizadas por dívidas ou atitudes criminosas. Muitos africanos escravizados foram vendidos a traficantes de escravo, que os obrigavam a embarcar em navios para outros continentes. Então, essas pessoas eram vendidas como se fossem objetos, não era só para Portugal, não, era para vários países, porque era uma mão de obra barata. Os portugueses, eles não precisavam pagar um salário para os escravos. Eram escravizados, gente. Eles trabalhavam de graça só para ter o que comer. E ainda eram maltratados, era horrível. Aí aqui nós temos uma fotografia, na verdade um desenho, os escravos de Sirboco, carregando combustível e cortando arroz. É uma ilustração publicada em A Descoberta da Fonte do Nilo, do explorador John Hennings Peck, em 1850. Da África para a América. Embora viessem de diferentes regiões da África, os escravos eram tratados como um único povo. No entanto, cada grupo tinha sua língua, cultura e costumes. É porque a gente escuta falar África, a gente acha que é um país, né? Quando eu era na idade de vocês, eu achava que a África era um país, mas não, a África é um continente. Dentro da África tem vários países. O continente africano possui vários países dentro deles. Nas embarcações apelidadas de navios negreiros, as pessoas escravizadas viajavam em porões lotados, em condições extremamente ruins de alimentação e de higiene. Muitos adquiriam doenças e morriam durante a viagem, sendo lançados ao mar. Os que conseguiam sobreviver à viagem chegavam doentes e enfraquecidos. Então, era desumano. Essas pessoas eram transportadas não em locais de transporte de pessoas, mas como se fossem cargas. Elas eram postas nos porões, vocês conseguem ver aqui, nessa imagem. Eles eram postos, amontoados num porão do navio e eram transportados. E, gente, a viagem do continente africano até o Brasil não durava 2-3 dias, não. Hoje, a gente pode viajar de avião, no mesmo dia a gente já chega no outro continente. Mas antigamente era de navio, às vezes chegavam a durar meses as viagens. Então, bora lá. O mercado de escravos. Chegando às terras brasileiras, os escravos eram tratados e recebiam cuidados de higiene e alimentação para que se mostrassem em melhores condições, sendo em seguida levados para os mercados onde eram comprados por proprietários de terras e senhores de escravo. Porque lembra que eles chegavam doentes, né? Eles chegavam bem fracos. Só que quem iria querer comprar um escravo para trabalhar, sendo que o escravo está doente ou que ele fosse fraco? Não, eles queriam os escravos que fossem fortes para não dar trabalho.
É horrível. Eram realmente tratados como objetos. Horrível, horrível, horrível. Proprietários de terra e senhores de escravos buscavam nesses mercados homens fortes e em boas condições de saúde para fazer os trabalhos mais pesados, e as mulheres para trabalhar tanto nas lavouras quanto na casa dos senhores, onde faziam as tarefas domésticas e cuidavam das crianças. Aí aqui nós temos como uma ilustração de como era o mercado de escravo. Então vocês podem ver que eles enfileiravam os escravos para poder mostrar para as pessoas que iam lá para poder comprar. Aqui vocês podem ver que ele está mostrando o estado da boca, aparentemente. Ave Maria. Depois de vendidos, diversos escravos eram marcados a ferro quente com o símbolo de seu proprietário. Para evitar revoltas ou rebeliões, muitos grupos familiares eram separados na venda, sendo destinados a locais diferentes. Então, lembra que os escravos que vinham da África, muitos eram de locais diferentes, né? Então falavam línguas diferentes, tinham costumes diferentes. Então o que eles falavam? Para evitar que eles se comunicassem entre si, para evitar que eles quisessem se revoltar ou quisessem fugir, eles separavam essas pessoas para que eles não tivessem contato e para que essa fuga ou essa revolta fosse mais difícil, até porque eles teriam mais dificuldade para se comunicar e não teriam intimidade com outras pessoas. É complicado. Por que os portugueses escravizavam africanos no século XVI? Aí vocês vão ter que ver lá no início do textinho. Por que eles optaram pelos africanos? Tá? Tinham alguma vantagem? Os escravos eram tratados com respeito. Aqui os seres humanos têm direito. Eles eram tratados com respeito, gente? Vocês acham que os africanos eram tratados com respeito? Aí explique sua resposta. Por que eles eram, por que eles não eram? Vocês vão ter que explicar a resposta de vocês. Sim ou não? E vocês vão explicar. Pinte de verde os quadradinhos que identificam as afirmativas corretas. Então, verde é para verdadeiro. E laranjas incorretas. Então, laranja é para falso. Então, vocês vão ler aqui, ó. A escravidão foi uma prática desenvolvida pelos portugueses com a intenção de colonizar o Brasil. Então, quer dizer que a escravidão só existiu depois que Portugal quis colonizar o Brasil? Verdadeiro ou falso? A escravização de indígenas e de africanos foram iguais e tiveram os mesmos resultados. É verdade isso? Um fato interessante é que os portugueses tinham muito trabalho com os indígenas porque diziam que eles eram preguiçosos, tá? E já no caso dos escravos vindos da África, eles eram mais esforçados, eles trabalhavam mais duro, tinha isso ainda. A escravidão foi uma prática cruel que privava os escravos do mínimo necessário para uma vida digna. Aí vocês vão colocar verdadeiro ou falso nessas questões. Aqui tem essa questãozinha aqui, ó. Em seu caderno, reescreva as afirmativas indicadas como incorretas na atividade anterior, corrigindo-as. Não é para fazer, tá? Nosso caderninho, deixa ele lá bem guardadinho, porque nós iremos utilizar para fazer a atividade. E por falar nisso, a nossa frase secreta de hoje será: a liberdade é um direito de todos, ok? Então, bora lá. Como viviam os africanos escravizados? Após serem vendidos, os africanos eram encaminhados para trabalhar nas fazendas ou nas cidades. Nas fazendas produtoras de açúcar, os escravos trabalhavam desde o nascer do sol até o anoitecer. Olha que absurdo! Em tarefas que exigiam grande esforço físico. Em geral, eles eram mal alimentados e frequentemente sofriam castigos físicos quando não atendiam às ordens de seus senhores. Por isso, muitos chegavam a morrer ainda jovens. Nessas fazendas, os africanos viviam em habitações coletivas chamadas senzalas. Fechados, escuros, úmidos e sem higiene, esses locais recebiam um grande número de pessoas que lá passavam a noite descansando para o novo dia de trabalho, sendo também vigiadas para não fugirem.
Nas cidades, os escravos tinham várias funções, como carpinteiro, barbeiros e sapateiros. E o dinheiro conquistado era dado a seus senhores, ou seja, eles trabalhavam e davam dinheiro aos senhores. Alguns se tornavam escravos de ganho, o que significa que podiam vender produtos em nome de seus senhores e ficar com uma parte do dinheiro para tentarem no futuro comprar a própria liberdade. Outros faziam serviço nas casas, como muitas das mulheres. Os escravos eram obrigados a se comunicar em língua portuguesa e seguir a religião católica. Manifestações de seus costumes e de sua religião, principalmente o candomblé, eram proibidos. Mesmo assim, alguns grupos conseguiam manter suas tradições, festas e rituais, realizando-os às escondidas para que não fossem castigados. Aqui nós temos uma imagem deles vendendo carvão, de vendedores de carvão. Pronto, então aqui nós temos. Observe a obra de Jean-Baptiste Debré a seguir e responda as questões. Quem são as pessoas retratadas nessa imagem? Quem são aqui? Quem que está sendo retratado nessa imagem? Observem aqui atrás e observem aqui na frente, tá bom? E olhem a descrição, tá bom? Então, vocês vão falar de todas as pessoas que estão sendo retratadas aqui nessa imagem e vão dizer ali. Na letra B, quais são as diferenças na vestimenta dessas pessoas? Essas pessoas que estão aqui atrás, qual é a diferença da forma deles se vestirem para as pessoas que estão aqui na frente? Que atividades são retratadas na imagem? O que eles estão fazendo aqui na imagem? E aqui na última questão nós temos: em diversos lugares de nosso país encontramos monumentos ou manifestações culturais relacionados à cultura africana. Reúna-se com 2 colegas e juntos façam uma pesquisa para conhecer melhor uma das manifestações existentes em sua cidade. Em seguida, elaborem um cartaz com o que descobriram e apresentem aos colegas. E isso daqui também não precisa fazer. Claro que se vocês quiserem pesquisar e aprender mais sobre isso, é muito bom, mas não é para fazer, nem pegar no caderno também para poder fazer isso, tá bom? É isso, meus amores, a atividade de história tá bem tranquilo, o assunto é muito importante para poder a gente saber e conhecer da nossa história, apesar de ser um passado muito triste, mas graças a Deus isso ficou para trás. E é isso. Façam atividade com calma, leiam um textinho direitinho, tá bom? A Pro ama muito. Tchau, tchau, até amanhã. E fiquem felizes, amanhã é sexta-feira.